voltei a usar a lente a pedido de vocês. Na verdade, eu coloquei enquete e vocês votaram, mas não, se vocês votaram, vocês fizeram. Então eu vou gravar algumas vezes de lente, outras vezes sem lentes. Vai variar, porque colocar isso aqui todo dia não vai ser tão fácil assim. Então as de gameplay a gente deixa normal, as daqui a gente vê se usa lente. Não vou usar o tempo inteiro, mas vou fazer uns esforcinhos. Eu amo ver essa imagem minha com os olhos. É uma coisa especial pra mim, sabe? Tipo, eu tenho um personagem que chama Andren. E é uma longa história, mas é o personagem principal do meu livro, da minha série de livros. E nele o personagem tem olhos heterocromáticos, sendo exatamente assim. Um olho azul, o outro vermelho. E é por isso que pra mim é tão importante ter essa imagem refletida no canal. Nessa onda de expor as pessoas, assim como estamos fazendo com LF, não vamos usar o nome dele, a gente tem a polêmica da Vivzi Pop. Que aparentemente a Vivzi Pop tem... A Viviane Medrano tem alguma coisa que não é muito normal, não. Vamos ver. Caso você não saiba, pouco tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre Hazbin Hotel. O vídeo é da Cariobaca, falando uma polêmica autora de Hazbin Hotel. Algumas pessoas vieram falar o seguinte: nossa, eu passei a odiar esse desenho depois que eu vi o Exposed da artista. E eu pensei, caramba, será que ela fez alguma coisa grave? Porque eu não tava sabendo disso. Então eu fui ler. E eu vasculhei toda a internet procurando todas as provas que eram apontadas no Exposed da pessoa que trouxe essa treta aqui pro Brasil. Só pra deixar claro, eu não tô nem aí se a Viviane Medrano fez ou não uma obra que eu gosto. Ela cometeu sim erros e nós vamos falar deles aqui. Então primeiro vamos ao contexto. Vivzi Pop ou Viviane Medrano. Essa é a cara dela? Eu nem conhecia ela. Caraca. É o nome da artista que criou Hazbin Hotel e Reluva Boys. E em janeiro de 2024, uma pessoa fez todo um exposed dela, compilando todas as acusações já feitas na internet sobre ela. E só pra deixar claro, eu também não tenho nada contra essa pessoa que trouxe o exposed aqui pro Brasil. Então o nome do perfil vai estar censurado aqui em todos os prints que eu vou usar, pra não ter nem chance de alguém aí ser chato e querer ir lá pra poder infernizar a vida dessa pessoa. Até porque, além disso, eu ainda vi que é uma adolescente, então não façam isso. Nem fiquem também mandando saber, eu só quero saber que deu. Não façam isso. Vamos desarmar um pouquinho essa postura agressiva pra caraca da internet. Dito isso, vamos à parte do Exposed, que eu acho que é mais importante e que pra mim é a que as pessoas de fato tinham que ter focado. Até porque tem provas inegáveis de que ela de fato estava fazendo coisas erradas. Diferentes pessoas da comunidade trans que trabalharam ou conviveram com ela fizeram diferentes reclamações nas redes por ela errar os seus pronomes. Uma grande fã, então eu estava feliz de como eles estavam bem, com a arte, sem trabalho, ela se ajudar, se tornou a gênero e agora está deprimida, é Kickstarter por um desenho, é a coisa mais esquisita que eu já vi. Agora eu tenho que compartilhar, mas eu tô tipo, não, eu não quero fazer isso. Só é triste ver a progressão de alguém. Nomes intencionalmente, ou fazer comentários que davam a entender um certo... Ai, nossa, não, pessoas não binárias com certeza existem, só que, sabe, elas são muito raras, então será que você é isso mesmo? A mesma pessoa que passou por isso, o Ken Drown, inclusive vão lá dar uma olhadinha nos trabalhos dele que são muito legais. Ken Drown é um artista ilustrador, a gênero, que trabalhou no piloto de Hazbin Hotel. No caso, trabalhou ali desenhando o storyboard. E também tem vários prints mostrando quanto essa pessoa ajudou ali na escrita até de várias piadas que foram pro final, pra versão final do episódio piloto de Hazbin Hotel. E a Viviane Medrano simplesmente não deu nenhum dos créditos que essa pessoa merecia na época que ela estava ali compartilhando todo o processo de feitura do episódio piloto. Isso se tornou uma discussão ali entre os dois, mas no fim ela deu sim os créditos pro artista, tanto pelo storyboard, como pelas ajudas na parte da escrita criativa. Se vocês quiserem o link para todos os prints, é só pedir. São muitos que demonstram praticamente todas as conversas que eles dois estavam tendo ao longo de mó tempão. E depois, a Vivzi Pop ainda saiu dessa discussão toda e dessa treta com essa pessoa, falando coisas pros outros como tipo, they are a monster. They aqui no caso é o pronome neutro usado pelas pessoas a gênero lá nos Estados Unidos. Eu escolhi não mostrar aqui os pontos da pessoa que trouxe o Exposed aqui sobre essa questão, porque ela usou como base os prints do Salem the Squatter, que eu não achei nenhuma prova concreta das coisas que ele acusa a Vivzi Pop em nenhum lugar na internet. Isso não quer dizer que essas coisas não aconteceram, mas sim que eu não achei provas. Mas então vamos lá, não dar os créditos à pessoa que tá trabalhando com você. E quando ela reclama, ao invés de você tentar consertar esse erro, você se justificar, definitivamente não é uma atitude decente. Quanto mais ficar chamando quem você chamava de amigo de monstro pelas costas. E também chamando pelo pronome errado intencionalmente. Se vocês forem procurar o Exposed que eu tô usando aqui como base, vocês vão ver que isso é uma parte toda que passa muito batido.
E foi a que eu mais Tá. encontrei provas inegáveis. Então, por isso, eu Mas eu não sei se isso seria escolhi mais trazer aqui como importante, o né? nosso primeiro ponto, para Depende. começar essa discussão. Vamos ver os Tá. pontos que, pra mim, não fazem sentido na ordem que eles aparecem no Exposed. Agora, então, vamos falar do personagem do Angel e o que ele sofre de forma explícita. Eu literalmente já comecei não entendendo muito bem o motivo pra isso estar aqui, porque a pessoa do post em português colocou um print do post em inglês, que no caso diz o seguinte: como isso é ok pra qualquer pessoa? Isso dá tantos gatilhos a reais sobreviventes de SA para ter que ver isso em tantos detalhes dessa forma e sem avisos ainda. Isso vai machucar muitas pessoas e é tão desrespeitoso. Avise as pessoas que pretendem assistir. E eu não acho isso um argumento válido. A obra é para menores de idade e no Amazon Prime tem lá os avisos do que essa obra contém. Sim, é algo diabólico. Tipo, é algo diabólico, é algo feito pra representar o inferno, então vai ter todo tipo de gatilho. No episódio que vai ter algum tema, alguma discussão, alguma coisa que te deixa desconfortável em assistir, você não precisa que não tem que assistir. Isso não vai tornar a obra ruim. Eu, de forma geral, odeio exemplos pessoais, mas aqui eu acho que cabe um. Eu, por exemplo, acho que em Berserk o SA é explícito demais e se repete muito na obra. Então, eu não leio. Eu acho que Berserk é ruim por causa disso? Não. Mas eu reconheço que ele não é pra mim e vida que segue. Eu não acho que obras que tratam de violência precisem dizer cada uma das que vão estar presentes. Até porque, querendo ou não, tem várias outras coisas que também podem te dar gatilhos. Você que... mano, qualquer coisa na vida pode te causar gatilho e as pessoas não saberem. Ninguém tem essa obrigação, não. Você que tem. Tacopi. Você que conhece suas dores, evite-as. Ele só diz que tem violência. E, na minha opinião, pelo menos, isso é bastante. Vou dar outro exemplo. Vocês, às vezes, me pedem pra assistir Inuyasha. E isso assim, nunca vai acontecer. Por quê? Porque eu fui olhar do que o anime se tratava e vi que tem um senhorzinho que fica sendo maltratado pela família. Esse tipo de coisa mexe demais comigo. Muito mais do que qualquer coisa que aparece em Takopi, sem brincadeira. Então eu não assisti e não assistirei. Simples assim. Nem tudo vai ser ok de você assistir. E isso é normal. É perfeitamente normal as obras artísticas não pensarem em ser pra todos. Na verdade, é muito melhor ter uma pluralidade de temas que cada um vai ter, porque aí sempre vai ter alguma obra que você gosta bastante. Cada pessoa é uma. É normal uma obra não agradar todo mundo. Então vamos ver o que mais essa pessoa falou em seguida. Sou escritor e revisor, então sei como reconhecer as intenções por trás de uma representação. Não parece. As cenas são claramente feitas com o intuito de serem tananã. Não se deve representar vítimas de SA de forma explícita em hipótese alguma. Vou ignorar esse hipótese alguma, porque na minha visão, é muito absurdo você dizer que tem temas que você não pode tratar de forma nenhuma em nenhuma hipótese. A gente pode acabar correndo o risco de apagar certas discussões na arte que são importantes. Mas aí então vamos ver isso de outro jeito. Se você ia levantar esse ponto dela ser tananã, por que você usou esse argumento do tweet em inglês que diz que é demais? Ou é demais e gera gatilho, ou é tananã. Não faz sentido pra mim você acusar uma obra de fazer os dois ao mesmo tempo. Mas aí isso em específico é uma questão interpretativa meio complicada. Claramente essa... mas eu não tô entendendo. Isso aqui, ó, eu não sei. Tem alguma coisa séria? Porque tá aqui... ela não trata as pessoas a gênero corretamente, mas vive normal e, sei lá, tem uma treta pessoal com aquela pessoa, você não sabe até onde foi, quanto que ela quis fazer alguma coisa, sei lá. Por causa do contrato dele com o Valentino. Que, enfim, a gente não conhece as minúcias ainda desse contrato. Talvez seja mais trabalhado na segunda temporada. O Valentino, então, o força a fazer essas coisas que aparecem na música, que em diversos momentos, pelas expressões do personagem, nós conseguimos perceber que ele não está confortável ou que ele não quer fazer. Os momentos em que ele demonstra querer efetivamente, geralmente vem logo depois dele fazer uma expressão de tristeza. Ele, então, na real, está se convencendo de que, na verdade, ele quem escolheu aquilo. E que está tudo certo. Por quê? Porque ele está tentando uma forma de sofrer menos com aquela situação. Nós vemos no desenho o quanto o Angel tem medo do Valentino. E esse medo ele vai sendo superado ao longo da temporada, conforme o Angel consegue pessoas em quem se apoiar. No caso aqui, o pessoal do hotel. Então, por mais que não seja nada tão complexo assim, também não é tão óbvia essa questão do Angel Dust. Então, vamos lá. As cenas aqui dessa música, elas são rápidas, não aparece nada tão explícito como os órgãos. Na verdade, tudo é escondido pelos corpos dos próprios personagens, de uma forma que a gente sabe o que tá acontecendo, mas não é explícito o bastante. Não precisa mostrar. O bastante da câmera para ser tananã. Agora, pois abre margem para sexananã.
Um artista é responsável pelo que as pessoas vão querer fazer postumamente com a arte dele? Cara, as pessoas, tananã, até a Paimon. Você acha que a justiça tem um tempo Até certo? a Paimon, Seu mano. voo atrasou, mas sua Meu justiça... Deus do céu, a O Paimon, Genshin cara. Impact, que claramente não foi feita com essa intenção. Até alguns pokémons. Em seguida ela diz sobre a melhor forma de Verdade. representar SA. Mas, como ela mesma diz, isso daqui é na visão dela. Então, como isso é claramente só a opinião dela, então a gente vai seguir e ignorar esse ponto. Em seguida, a pessoa diz que Podemos? tem provas de que a Viviane Medrano fez sim essa parte com a intenção de ser tananã. Então vamos ver que provas são essas. Ela mostra prints tendenciosos de vídeos que a Vivzy Pop deu like em 2012. Sim, porque essa conta não é mais usada desde 2012. Você é a mesma pessoa que você era em 2012? Eu acredito que não. Mesmo assim, com certeza essas imagens dão a entender coisas estranhas. Então vamos dar uma olhada neles. Se tratam de 3 curtas de horror que não tem nada de tananã. E são os únicos vídeos na playlist que tem essas capas que dão a entender que tem certo teor ali meio fetichista. Sendo que eles não têm. O próximo argumento é de que a pessoa que fez esse storyboard tem esse fetiche. Eu não entendi esse ponto tão bem, já que o Exposed é da Nossa, eu não tô conseguindo me importar Pop, não do artista que fez o storyboard. com nada Mas por que disso. eu teria escolhido logo essa pessoa pra fazer o Eu tô me esvaindo aqui de importância. Eu tô achando que ela tem um negócio polêmico, Porque a Viviane bizarro, Medrano já deixou sinistro. claro que ela não se interessa com que coisas, com que casais da obra dela as pessoas shippam ou não. Até porque isso não está machucando ninguém, de acordo com o print dela. Então, até se nós supormos que foi de fato ela, pessoalmente, quem escolheu esse artista para poder fazer esse trabalho, o que nós não temos como ter certeza, os desenhos ainda precisavam ser aprovados por ela e depois enviados para toda a equipe de animação. Ou seja, a mão de uma pessoa não vai definir 100% do teor do trabalho, que no fim, quem aprova é a Vivzy Pop. Aí essa pessoa aponta outra prova de que a Vivzy Pop tem esse mesmo fetiche. E ela diz que é porque ela disse, oh my god, eu quero, num post de um artista vendendo pins do Husky com o Alastor e do Angel com o Valentino que não tem, de novo, nada demais. E em sequência, tentando mostrar o seu ponto, ela mostra trabalhos antigos da artista, que bom, o primeiro print, a qualidade da imagem tá péssima, e eu também não encontrei de onde que ele tirou esses desenhos. E o segundo, me parece que ela leu rápido demais, ou só não entendeu o que o quadrinho quis dizer. Porque ela fala que essa comic aqui, ela está defendendo homens que praticam sendo que é literalmente o contrário. Eu não tô brincando, vamos lá. As personagens aqui são parecidinhas, mas vamos lá. Essa daqui tem uma tatuagem de estrela no ombro, então dá pra reconhecer quem é quem. Ou é um coração? Acho que é um coração. Nesse quadrinho tem 3 amigas. Elas estão andando na rua e os caras fazem uns comentários ali sobre elas. A menina 1 fica incomodada e diz o quanto homens são porcos. A menina 2 diz que isso não tem nada demais, pois isso significa que elas são bonitas. A 1 então questiona se ela gosta desse tipo de coisa. E a 2 diz que homens não são porcos. E que se a amiga dela entendesse isso, gostaria mais deles. A 1, então, nas últimas falas do quadrinho, dá a entender ali que ela é uma rodada que não se dá valor e que isso mancha a imagem das mulheres como um todo. E a 2 chora. Como esse quadrinho está defendendo o próximo ponto é sobre o apoio a Israel e, logo em sequência, antissemitismo. Eu falei desse jeito só por causa do ghost do aplicativo, tá, gente? Perdão. Sim, você não entendeu errado. E vem logo um em sequência do outro. O ponto é, ela foi ao Japão, um país com uma boa comida, pelo menos de acordo com a pessoa daqui do post, e comprou McDonald's, KFC, Starbucks e foi no parque da Disney. Essa questão do consumo ético no Ela comeu o que ela gosta, e daí? capitalismo é uma questão meio complexa. E eu vou pegar um exemplo vegano aqui pra poder ilustrar. Muitas pessoas defendem essa ideia da redução da pegada ecológica, que resumindo bem, é a redução do seu consumo dos meios naturais. Sendo que isso pelo menos não é tão simples assim. O seu consumo individual, ainda mais você, brasileiro, que naturalmente, em média, consome bem menos do que a média de um estadunidense normal, não vai mudar absolutamente nada naquela indústria. Quanto mais no mundo. No máximo vai te dar uma tranquilidade psíquica consigo mesmo e esse sentimento de que, o meu papel está feito. Vocês acham que a Viviane Medrano, no Japão, que é um país que tem bem menos McDonald's do que tem em todos os Estados Unidos, deixar de comer um combo vai fazer alguma diferença? Não vai. Você acha que você tomar um banho por dia correndo de 5 minutos vai salvar o planeta? Não vai. Porque enquanto isso, o agronegócio responde por 90% do consumo total de água do país. Os hectares cúbicos por ano de água usada na agropecuária, aproximadamente 60% é incorporada na produção. E aproximadamente... Nossa, tudo, as polêmicas é tudo em volta de só 30% retorna para o ambiente. Esses dados são da pesquisa Os Recursos Hídricos no Agronegócio Brasileiro, da Universidade de Passo Fundo. Você acha mesmo que você ir de bicicleta para o trabalho, ao invés de ir de carro, vai salvar o planeta? Não vai. Porque enquanto você iria emitir aproximadamente bem menos do que os 4,6 toneladas de CO2 por ano, que é a média de um veículo de passeio, alguns bilionários, somente com os seus jatinhos, podem emitir 1.200 toneladas de CO2. Mas tudo bem. Vamos então partir do pressuposto de que ter um consumo... É uma bosta isso, né? O pensamento de...
Cada um tem que fazer a sua parte. 1% da sociedade é responsável por 70% do O ético do problema. capitalismo é sim importante. Porque tudo bem, isso ainda é um tema bastante discutível. Se você discorda totalmente do que eu falei, tá tranquilo. Vamos então partir da sua visão. O McDonald's só aparece na lista do BDS e não do Ethical Consumer. E olha só, o KFC, o Starbucks e os parques Disney não aparecem em nenhum dos dois. Lembrando que esses dois sites que eu citei são os maiores e mais importantes nessa questão. E aí a pessoa do post diz, ela sabia. She knows. Fonte? Não foi preciso. Mas para além disso... Cara, não, aí, sinceramente, esse nada ponto também disso tem aqui que pensar não numa outra parada. Já interessa. pensaram que, de repente, ela só queria comer algo que remetesse a Que casa ela dela? gosta? Porque vamos lá. Aqui, nesse print, nós temos 3 refeições. Isso se Ela comeu o que ela gosta, ela foi onde ela quis ir. E daí? a gente achatar, né, dá um dia de consumo. Cadê o que ela comeu em todos os outros dias de viagem? Ninguém fica um dia no Japão. Qual o problema de você tirar 3 refeições da sua viagem para comer em lugares que lembram a sua casa? Outro detalhe muito importante para isso é, nós consumimos diariamente produtos de inúmeras empresas que distribuem os seus lucros e dividendos Nossa, que entre saco. os seus milhares de acionistas. A gente não tem como saber o que Não, o seu vídeo tá bom, tá, moça? Não pense que eu estou indo contra você. É simplesmente o assunto não remete a nada polêmico, que eu considere polêmico de verdade. Tipo, o primeiro fator é o único até agora que dá um ok. Ela tem uns red flag eles vão ali. fazer com esse dinheiro. Se eles vão desde Pode comer ser um um picolé e problema. distribuir isso para orfanatos, para poder ajudar criancinhas carentes, ou se ele vai usar isso para poder financiar o Estado de Israel. Agora então vamos falar sobre o antissemitismo. Aqui pra mim, essa é a parte que eu mais fiquei confusa. Porque de todos os prints do post original, nenhum deles tem algo que dê a entender que eles são da Viviane Medrano. Nenhum So, my boy, let's see what you got. deles mostra o nome dela, ou algum username que ela já usou no passado. Em Nada. seguida, essa mesma pessoa descreve a Minzy como se tivesse algo errado ali com o character design dessa personagem e coloca do lado uma imagem pra comparar que não tem nada a ver com a personagem dela. E aí depois nós temos a Rosie, que ele diz que a Rosie é um estereótipo de mãe judia. Sendo que, primeiro, Quê? o print usado como prova não diz que ela é uma mãe judia. Aqui ele diz que, no teste vocal para a personagem, a voz precisa ter uma forte presença e confiança, como uma mãe judia. Isso então tá servindo como referência para o dublador que vai dublar essa personagem. Isso não é uma descrição da personagem. Mas supondo que ela é sim uma mãe judia. Não tem Ah, cara, puta pariu, velho. Não, fala sério. Não você que eu usar tô ouvindo isso, estereótipos não. na sua obra, se não for de uma forma pejorativa. E aqui, no caso, a Rosie, de forma nenhuma, é uma personagem com teor pejorativo. Muito pelo contrário, ela é forte, amigável, serve momentaneamente ali como uma mentora pra Charlie. E no próprio print que a pessoa tirou, diz que humoristas judeus também usam esse estereótipo da mãe judia nas suas apresentações. Então... E aí, logo em seguida, Cara. ele conta que logo a Rosie é uma mãe judia. Que já é algo que, enfim, né? Podemos discutir essa questão. Ele diz que aí logo ela é uma canibal, sendo que propagandas anti-Ju lá no passado diziam que eles usavam sangue em rituais. Só que a Rosie não faz isso. Ela não faz nada com sangue, pelo menos até o momento. O que isso tem a ver com canibal? Ela é canibal, Eu não sei. mano. Isso que eu falei antes sobre a Rosie nos leva ao próximo ponto, que é a apropriação cultural. Para provar esse ponto, a pessoa só colocou uma outra série de tweets, que também não tem nenhuma prova além de acredita em mim, por favor, e que nem fala praticamente nada de apropriação cultural. E pouco depois ele diz, olhem aqui mais provas de apropriação cultural, que dessa vez é só uma imagem e uma pessoa dando a entender que isso é apropriação cultural. Por causa dos símbolos ao redor dele e também dos fios na boca do Alastor, que parece de uma boneca voodoo. Que no caso, o problema aqui não é apropriação cultural, o problema aqui é outro. Os símbolos que aparecem ao redor do Alastor no piloto, que não é o caso dessa daqui do tweet, são sim símbolos voodoo. No caso, eles são símbolos do voodoo haitiano e de Nova Orleans. Sim, um lugar que eu já falei no outro vídeo, que é de onde o Alastor veio. Cuidado pra você não se confundir com o voodoo, que vem das regiões do Benin, Nigéria e Togo. Porque ele se modificou bastante quando ele veio pra América. O voodoo no Benin, no caso, tem um vídeo muito legal no canal Isso o Mundo Não Mostra, que foi até o Benin pra poder presenciar como são esses rituais voodoo. E também mostrar pra gente de uma forma bastante didática. Então, se você quiser aprender mais, vão lá ver o canal dele. O voodoo, até onde eu encontrei nas minhas pesquisas, não faz essas Parajacu. Não, parei, sacanagem. Nada do tipo. Esse voodoo que vem na mente das pessoas quando escutam essa palavra, com bonecas sendo espetadas com agulhas, isso é algo do voodoo imaginado. Nem o voodoo haitiano e nem o voodoo estadunidense tem isso. É algo que as mídias estadunidenses inventaram de modo a demonizar a religião. Então, ao mesmo tempo que faz um certo sentido o personagem Alastor, que é meio negro de Nova Orleans, ter símbolos voodoos, é sim questionável o modo como a autora escolheu de implementar isso no personagem. Com esses símbolos que nem dão pra você distinguir direito e que aparecem somente quando ele tá nessas formas bizarras. E também esse uso da estética da boneca voodoo, que é algo É só pra demonstrar o poder dele e uma origem possível do poder dele. totalmente inventado de maneira preconceituosa
preconceituosa por artistas brancos, sendo que a Viviane Medrano podia ter feito uma pesquisa mais aprofundada a respeito da religião e ver uma forma de implementar isso no personagem de uma forma mais verídica, se preocupando em Talvez, realmente. e não repetir essa mesma caricatura preconceituosa de tanto tempo. O próximo ponto desse Tá, exposed beleza, é tudo trabalhadores. bem. Tá certo que podia ter feito desse jeito. Mas se não, também tá tranquilo, pô. Não é apropriação cultural, não, pô. Nossa, que saco. E mais uma vez, os argumentos aqui eles são muito frágeis. O argumento que ele traz aqui é dessa matéria, que fala sobre isso e cuja prova é esse post no Twitter, onde a pessoa mostra a conversa que estava tendo com quem provavelmente é o produtor de Hazbin Hotel, um dos produtores. E esse produtor diz que, resumindo, eles estão felizes em trabalhar com ele para a produção do último episódio da temporada de Hazbin Hotel como um artista limpador, que é basicamente uma pessoa que vai apagar os rascunhos da animação. Ou seja, ele vai lapidar o desenho da animação. E, se for necessário, fazer a line art final por cima do desenho dos animadores. Ele diz que o orçamento está trancado, ou seja, as empresas que detêm os direitos do desenho deram um orçamento fixo para a produção. E depois diz que o pagamento será de $35 por segundo de animação. E se tratando de Hazbin Hotel, que é uma animação feita com 12 frames por segundo, então serão $35 por a cada 12 desenhos. Ele então deixa claro que esse valor é negociável a depender da complexidade da cena e até quanto o orçamento permitir. Ou seja, são R$190 para você limpar 12 desenhos. E não para você fazer 12 desenhos do zero. E com certeza, dependendo do quanto você vai ter que lapidar esses desenhos, isso realmente é um valor absurdo. Só que nenhum desses desenhos, de como estava a animação antes dela ser lapidada pelos desenhistas limpadores, nenhum deles foram postados em nenhum lugar na internet. Pelo menos eu não achei nenhum. Então não tem como a gente saber se esse foi mesmo um valor absurdo ou não. Logo em seguida, a mesma pessoa diz que para Helluva Boys eles estão pagando $60 por segundo. Ou seja, pelo mesmo trabalho. Ou seja, R$320 para você limpar 12 desenhos. Caramba, né? Por que será que no desenho indie da Viviane Medrano, onde ela e a equipe dela foram atrás de orçamento, eles estão pagando mais? Gente, isso é porque eles podem. Em Hazbin Hotel, eles não podem porque o orçamento está fechado. E não tem como mudar por causa das burocracias com as empresas. O Helluva Boys não tem esse problema. Aí a gente volta naquela imagem como basicamente o argumento é o Patreon de Helluva Boys. E diz que como uma das metas do Patreon era pagar o valor completo aos artistas animadores, que então antes eles não estavam pagando o valor completo. Sendo que, nesse Patreon, uma das metas foi pra pagar o quanto eles mereciam. Então, assim, o que essa pessoa está querendo dizer é que, como tem uma meta no Patreon pra pagar o valor completo pros animadores, isso significa que antes os animadores não estavam recebendo o valor completo. Sendo que isso é trabalhar com obra indie. Infelizmente, o artista indie, ele não tem o valor pra poder pagar. Nossa senhora, eu jogaria um grande foda-se pra tudo foi mencionado nesse esposo. Todo mundo da equipe o valor completo. Eles dependem do financiamento ali dos fãs. Quando eles tirando a primeira parte com os fãs, eles pagam o valor completo. Eu não entendi qual que é o problema também dessa parte. Enfim, pessoal, eu vasculhei bastante a internet, porque vocês pediram, né, pra eu comentar esse Exposed, então eu tentei destrinchar ele, ver os pontos que eu concordava, eu fui atrás das provas. Nossa, eu não consegui não ligar pra nada, mano. Assim, sinto muito mesmo. Tem atitudes e certas coisas questionáveis. Sim, é fato, me parece que o povo não se contenta com uma coisa e procura 40. Mano, pensei que ela fosse algo sério, mas é só briga de colega. Ela trata SA, imaginando que supostamente tratou de forma séria no episódio do Under the Dust. Não adianta, quando no próximo episódio faz uma piada de SA surpreendentes. É inconsistente como eles querem que a gente leve a sério, se nem eles levam. No episódio 1 da temporada teve uma piada. É pra mostrar a seriedade do que aconteceu, só que a pessoa passa a brincar com a sua própria tristeza. É a coisa que o brasileiro faz. Calma que tem mais. Pouco além do show, Vives postou um post no Blue Sky, uma pessoa defendendo a piada de serpente ser forçado a fazer aquilo com pessoas na festa. O post fala literalmente rape joke. No cento hoje, for instance, quem quis a crush joke. Sendo um deboche negando que a piada de ST, sendo que a próxima frase já também provando que a piada de ST, quando eu vem. Como é que uma história que tem comédia, que é feita pra fazer graça das coisas, vai só levar todos os assuntos a sério? Ah, sério, mano. Provas para poder verificar se elas tinham plausibilidade. Por favor, não vão atacar nenhuma das pessoas que aparecem aqui nesse vídeo. Não fiquem mandando isso das pessoas enchendo o saco delas. Eu só quis mostrar aqui pra vocês como a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê na internet. Porque muitas vezes as pessoas não foram muito bem atrás dessas coisas pra saber elas mesmas se aquilo é verdade, o que elas estão compartilhando. Eu mudei um pouquinho a ordem de alguns pontos do Nossa, me comentaram como se ela fosse um demônio. Fetichista. Pra poder garantir que a maior parte das pessoas fosse assistir a parte mais relevante, na minha opinião, que no caso é a parte do comecinho. Os outros pontos, de verdade, na minha opinião, me pareceu uma vontade de achar motivos para falar mal quando você já tem ranço de alguém, sabe? Menos a parte do Alastor, é claro.
Enfim, pessoal, por enquanto é isso. Para vocês que queriam entender melhor essa questão do Exposed, eu dei o meu melhor. Pra mim, eu descartava quase todos esses assuntos. Mas muito obrigado, Cariobaca. Mais uma vez, o vídeo dela. Que ela explicou de uma forma muito boa. Ela foi atrás, fez um serviço impecável para poder tentar fazer. E ela tem muito estilo, tá? Nossa, ela é uma pessoa muito estilosinha. Caramba. Eu amei o batom preto. Ela de lequinho, nó. Mas, pô, não. Pô, chato. A verdade é essa. Eu sinto que é chato. Chato. Chatão. Esses outros dois eu acho que eu vou deixar para depois. Tá bom. Bom, pessoinhas, eu espero que vocês tenham se divertido. E, meu Deus do céu, meu chat ficou bugado e eu não conseguia ler esse tanto de coisa ali. Ah, foi na Kik.